pegue a sua Bíblia, acompanhe demoradamente, não só a leitura, mas a ministração dessa palavra do Senhor nosso Deus. E assim diz a palavra do Senhor. Deparou-se, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. E orou Jonas, capítulo 2, verso 1. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. E disse, na minha angústia, clamei ao Senhor. E ele me respondeu, do ventre do inferno gritei. E tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente me cercou, todas as tuas ondas, e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse, lançado estou diante dos teus olhos. Todavia, tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas que me cercaram a alma, até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça, e eu desci até os fundamentos do monte. Os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre, mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a minha oração no templo da sua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Então nós vemos aqui o Deus Todo-Poderoso usando da sua grandíssima misericórdia para com o profeta Jonas. Aquele profeta que merecia o justo castigo de Deus, como todos nós merecemos, se nós nos encaminharmos para o caminho da desobediência, da soberba e da arrogância diante de Deus. Se nós assumirmos o caminho da indiferença, como se Deus não existisse. E foi exatamente isso que aconteceu com Jonas. Jonas tomou a decisão, como nós vimos na primeira mensagem, de não obedecer a Deus, ou seja, desconhecendo aquela ordenança que Deus lhe havia dado, que era de ir para a cidade de Nínive e pregar a sua mensagem de arrependimento para aquele povo perverso, é verdade, mas era o povo que Deus queria dar a chance de se arrepender. Nós vivemos numa sociedade bem parecida com a de Nínive, onde lidamos com pessoas cruéis, com pessoas sem misericórdias, com assassinos, com homicídios, com homicidas, com governantes cruéis, perversos, que não têm tido misericórdia para com os povos os quais governam. Todas as nações do mundo, nós vemos a indiferença dos governantes em relação aos seus governados, sem nenhum tipo de misericórdia por aqueles que sofrem, pelos órfãos, pelas viúvas, pelos deficientes, pelas pessoas que necessitam do socorro daqueles que têm como socorrer. E era exatamente isso que a nação de Nínive estava passando sobre o governo sem Deus, sobre o governo, sobre um povo que estava desobediente a Deus. E Deus levantou aquele homem Jonas para lhes pregar a mensagem de arrependimento. Jonas, podemos dizer, era o símbolo da igreja do Senhor Jesus Cristo, porque o Velho Testamento está cheio de tipos, está cheio de símbolos, onde mostram que aquilo que ocorreu é o símbolo do que ocorreria no futuro, porque tal como Nínive, nós também estamos vivendo numa nação
brasileira e em outras nações que também têm sido cruéis com os seus moradores, mas também com povos que têm sido grandemente pecadores diante de Deus. Mas Deus é o Deus que perdoa. E assim como ele mandou Jonas para pregar a sua mensagem, ele manda a sua igreja pregar o evangelho aos pecadores, pregar o evangelho aos desobedientes, pregar o evangelho àquelas pessoas que não sabem, como disse Deus para Jonas, distinguir a mão direita da mão esquerda, mas que é alvo da misericórdia e da graça de Deus. Então, portanto, meu querido irmão, minha querida irmã em Cristo, você que ainda não é servo de Jesus, aliste-se neste exército do Senhor Jesus, para que você também seja um enviado de Deus para pregar a mensagem para aqueles que claramente desobedecem e têm prazer na desobediência. E foi exatamente isso que Jonas se recusou em pregar o evangelho, ou melhor, a mensagem de Deus para Nínive. E também na atualidade nós precisamos nos deixar levar pelo Espírito de Deus para pregar o evangelho aos ninivitas do século 21, que estão na desobediência, que estão fazendo coisas horrendas e perversas contra os seus próprios semelhantes. Se você olhar para um lado, se você olhar para o outro, tenho certeza, você vai observar vários ninivitas cruéis, vários ninivitas perversos, vários ninivitas indiferentes com a vida do seu semelhante, mas são a este que nós pregamos o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Devemos pregar, mas não podemos pregar sem a unção, sem o poder e sem o envio e a comissão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que aliás ele disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. De certa forma podemos dizer que o Brasil é uma Nínive que Deus, o Senhor, quer alcançar com a sua mensagem de salvação. Mas aí o Senhor pergunta no seu conselho eterno ali do Salmo, no capítulo 6 de Isaías: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E o profeta Isaías se levanta e diz: eis-me aqui, e envia-me a mim. E é isso que Deus está precisando, está convocando homens e mulheres que possam pregar a mensagem do Senhor nosso Deus para os ninivitas dos tempos atuais. Por mais cruéis que eles sejam, por mais mentirosos, por mais incitadores do ódio que são, mas nós precisamos do poder do Espírito de Deus pregar-lhes a mensagem do amor, a mensagem transformadora do Evangelho de Jesus Cristo, para que eles possam se converterem e voltarem ao estado de desobediência, como Jonas passou por tanto percalço, mas até que enfim chegou ao que Deus queria. Mas voltemos aqui ao texto. Quando Jonas diz aqui, o texto diz assim, que Deus, depois que os marinheiros ali, no capítulo 1 e o versículo 15 do livro de Jonas, o lançou ao mar, mas lançou ao mar não porque ele fosse perverso, lançou ao mar o profeta Jonas porque Deus lhes tinha dado uma orientação muito explícita, e através do profeta Jonas: me lance ao mar, porque essa tempestade ela vai cessar. E assim os marinheiros, ainda que temerosos, pedindo misericórdia de Deus, pedindo que Deus não os puna por aquela atitude, mas eles tinham que obedecer, e assim eles fizeram. Mas Jonas tinha lá no seu coração, entendemos nós, a convicção de que ele não iria morrer afogado, de que não seria o fim da sua vida, mas que o Deus a quem ele servia, apesar da sua rebeldia, haveria de tomar uma providência, haveria de encontrar uma solução para que ele não perecesse naquela tempestade tão grande, tão horrenda, e que poderia cessar com a sua vida. Mas no fundo do seu coração, ele sabia que Deus ia tomar uma providência, porque Deus é um Deus de misericórdia, e quando o homem se arrepende, e quando o homem reconhece o caminho que estava andando, ele clama pela misericórdia de Deus, pelo socorro de Deus, e Deus, ele chega na hora
e providencia o socorro, conforme diz o salmista no Salmo 121, e o verso 1. Elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E foi exatamente dos céus que veio o socorro para Jonas, para o Deus que criou os céus e criou o mar e criou a terra. E aqui nós vemos no versículo número 1, o versículo do capítulo 2, aonde diz assim: E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do vento do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. E observe que neste versículo aqui, nós percebemos que foi a primeira vez que Jonas resolveu orar. Jonas não orou quando comprou a passagem de Nínive para Tarsas. Não quis saber em pedir a direção de Deus. Jonas não orou quando estava ali em meio àquela tempestade. Ele se escondeu lá no fundo do porão. Jonas também não orou. Jonas não orou quando mesmo assim estava vendo aqueles marinheiros jogando todas as suas fazendas ao mar e sabia que aquilo não ia dar certo e que o barco ia afogar. Jonas não orou sequer na hora que disse: lançai-me ao mar. Ele apenas disse que servia o Deus, que era hebreu, que servia o Deus de Israel, que criou a terra, o mar e a porção seca. Mas neste momento aqui, no versículo de número 1 do capítulo 2, nós vemos a primeira vez que o profeta Jonas, sim, o desobediente, podemos dizer numa expressão popular, começou a cair a ficha de Jonas. Ou seja, não havia outra alternativa, Jonas, senão você começar a fazer aquilo que você sempre fazia como profeta de Deus. Porque não há como ser profeta de Deus se você não ora. Há muitas pessoas hoje em dia, na internet, no YouTube, na televisão ou em qualquer outros lugares, fazendo tantas coisas, mas essas pessoas não oram, não pedem a Deus, não intercedem e às vezes quer ser usado por Deus sem dirigir-se, sem conversar com o dono do céu, com o dono da unção, com o dono da palavra, com o dono daquele que pode fazer maravilhas. E é por isso que podemos ver muitos falsos milagres, muitas palavras que, se você espreme, não encontra nada de Deus. Você encontra muito movimento, você encontra muito espetáculo, você encontra muita teatralização. Não quero generalizar, mas muita gente, você encontra até mensagens copiadas, repetidas, porque são pessoas que não oram, pedindo a Deus que lhes conceda a palavra para ministrar aquelas pessoas que estão ali e que necessitam ouvir, não um belo sermão, ouvir não uma retórica muito bem elaborada, mas ouvir a voz do Espírito de Deus. Por isso que Paulo disse para os Tessalonicenses, lá no capítulo 1, que não foi até eles com palavras humanas, mas foi até eles com demonstrações de poder e no Espírito Santo e com muita convicção. E é exatamente isso que os ministros da palavra de Deus, aqueles que se dizem pregadores, têm que se dirigir ao povo, ou seja, com uma palavra do Senhor nosso Deus, e não com mera retórica ou sermão copiado ou algo já teatralizado, porque isto não transforma vida de ninguém. Mas a palavra